deixei uma pergunta bem simples lá no meu comunidade. Vocês sabem a diferença sobre o mercado da música brasileira e o mercado da música internacional? Algumas pessoas deixaram lá uns comentários falando como eles se sentem em relação a isso, e assim eles abriram determinadas pontes de comunicação sobre esse assunto comigo. Então eles falaram o ponto de vista em como eles enxergavam isso, outros deixaram claro que não conheciam como funciona, e ficou meio que essa dúvida no ar. Afinal de contas, qual é a diferença? Quais são os principais aspectos que fazem com que um artista no Brasil se projete de forma internacional e que ele também estoure dentro do nosso país? Bom, se você não é inscrito aqui no canal, já quero convidar você a vir fazer parte da comunidade, que vai ser muito bom ter você aqui, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse universo da música pop é como funciona no nosso país realmente a indústria fonográfica. O mais importante que vocês têm que entender sobre a indústria fonográfica brasileira é que a indústria fonográfica brasileira, ela não se preocupa apenas com música. Aqui no Brasil a gente vive na indústria da personalidade. O que é a indústria da personalidade? As pessoas, elas não consomem apenas o produto, elas consomem também a imagem do artista, eles consomem o estilo de vida do artista. Tudo relacionado à imagem do artista, aqui no nosso país, é importante quando você leva isso no quesito dos fãs. Os fãs se importam no nosso país com o que você come, com o que você veste, onde você vai, com quem você está. Essa comunicação íntima é um dos fatos mais importantes e que mais fazem com que artistas se mantenham na indústria cada vez mais forte. Uma das coisas também que é interessante quando a gente fala do mercado brasileiro é que o mercado brasileiro, ele é um dos menos ageístas de todos os mercados de música. Por quê? Porque, como eu disse, no nosso país a gente tem artistas aí que estão com quase 50, 60 anos, ainda mantendo músicas tocando, ainda aparecendo, ainda fazendo shows, ainda sendo relevantes. Afinal de contas, como eu disse, essa indústria da personalidade, ela consegue criar uma conexão mais íntima das pessoas. E assim, infelizmente, no nosso país, as pessoas conseguem manter as suas carreiras por mais tempo. A diferença do mercado internacional, já nesse aspecto, é que o mercado internacional, quando você começa, no caso, pelo mercado latino, o mercado latino, ele diretamente não se importa com quem você é. O mercado latino, ele absorve faixas. Quanto mais você alimenta o mercado latino, mais famoso você é. Ou seja, o mercado latino não está preocupado com a sua personalidade, ele está preocupado com o nível do seu produto. Qual a importância do produto que você vai levar para eles? Qual a mensagem você tem para transmitir? Quando você chega no mercado latino e você faz essa conexão com o público, independente de qualquer coisa relacionada à sua característica física, cor, etnia, seu local de onde você vem, enfim, não importa. Quando você faz uma música que agrada o público abraça. É fato. Só que também ele precisa ser alimentado o tempo inteiro, assim como no Brasil, que já é uma coisa que tem em comum. Aqui no Brasil, infelizmente, diferente já do mercado americano, os artistas não conseguem dar os famosos hiatos. O que é um hiato? O hiato, ele acontece depois de uma era de um artista. O artista vai, lança o disco, faz a turnê, faz uma quantidade de clipes, divulga muito, e depois ele desaparece da mídia. Ele fica completamente fora do universo fonográfico e também do universo, do mundo físico. Ele basicamente fica recluso, onde ele descansa não somente a imagem dele, mas também o descanso físico, que é importante. Já no mercado brasileiro isso não acontece. Infelizmente, a indústria da personalidade faz com que você precise continuar renovando cada vez mais os seus catálogos de música e também trabalhar a sua imagem de uma forma mais rápida. Por quê? Porque o nosso país, ele exige isso. Ele exige essa velocidade de produções. O brasileiro quer cada vez mais inovação, coisas novas, produtos novos. Afinal de contas, a nossa indústria, ela é muito rápida. Coisa diferente já da americana. A indústria americana, ela já é mais lenta. Para muitas pessoas aqui do canal, talvez vocês não saibam disso, mas o nosso uso
nós brasileiros aqui das redes sociais, a gente tem muito mais autonomia em trabalhar marketing online do que os outros países muitos mais evoluídos do que nós. Essa tecnologia do marketing digital aqui no nosso país, ela é bem à frente do tempo, por exemplo, de Portugal, que é um país onde tem uma grande circulação de grana, um país onde tem euro, onde tem mil coisas mais evoluídas do que aqui, mas o pessoal lá no quesito de marketing digital, eles são bem atrasados do que a gente. Eu falo isso pra vocês porque eu tenho um amigo que ele foi trabalhar em Portugal como trade e ele tá ganhando a maior grana lá em Portugal trabalhando como trade por causa que quando ele chegou lá, esse segmento não existia. Era um segmento que estava carente de pessoas para poder trabalhar e não somente faltava pessoas para trabalhar, como foi uma coisa que as pessoas não tinham contato direto. Quando ele pegou esse trabalho para fazer e ele conseguiu acertar as pessoas rapidamente, ele rapidamente começou a ter vários contratos e assim ele virou um bom empresário lá e ele já está lá há mais de 2 anos. Então assim, ele conseguiu acelerar o processo de clientes lá, coisa que aqui a gente fica brigando para poder ver quem faz melhor, né? Afinal de contas, o que não falta por aí é publicitário, né? Então assim, gente, entenderam a diferença desses mercados? São esses detalhes que fazem toda a diferença. Só que no final das contas, o importante é sempre você marcar o seu fã. É sempre você deixar a música melhor, é sempre você mostrar algo a mais para o seu fã, você inspirar o seu fã, você tá cada vez mais perto dele. Afinal de contas, a conexão, ela nunca pode parar. A gente sempre tem que estar cada vez mais próximo daqueles que fazem com que a gente se sinta bem, tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Um beijo gigante pra vocês e até o próximo aí.